Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje vamos falar dessa história aqui. Ayrton Senna na Penske, a relação dele com Emerson Fittipaldi. Vamos lá conferir. Amigos do Senna TV, mais uma vez obrigado aí pelo prestígio de vocês assistindo aqui o nosso canal exclusivo e oficial Ayrton Senna. E hoje mais um piloto aqui com a gente, inclusive já veio até de piloto, Pietro Fittipaldi. Obrigado por você ter vindo aqui, Pietro. Convidado. Você já veio pronto para acelerar a McLaren, é isso, de Fórmula 1? As cores estão mais ou menos iguais. As cores estão parecidas com a da McLaren, mas olha, Pietro, eu tenho uma má notícia, infelizmente não vai dar para você fazer esse teste, é lógico, mas a gente está também recebendo ele aqui porque, claro, é um dos pilotos brasileiros que estão ali beirando a Fórmula 1, estão já bem próximos, já está na World Series, né, que é a categoria que simplesmente ela e a GP2 são as categorias de acesso à Fórmula 1, está nessa expectativa e a gente, claro, está torcendo muito para que tenha mais um representante brasileiro na Fórmula 1. Pietro, então conta um pouquinho da sua carreira, que é um pouco diferente, né? Você chegou a andar, inclusive, naqueles carros grandes da NASCAR, né? Que é a Stock Car americana, e depois voltou para o Fórmula. Então conta pra gente aqui, pro público do Senna TV também. Bom, eu comecei assim, lógico, como todo mundo começa no kart, com 4, 5 anos de idade. Meu avô e meu pai me deram meu primeiro kart, eu morava em Miami. Tinha uma pista pequena, chamava Opaloca, era que nem uma pista estacionamento assim. Aí eu fui treinando assim, uma vez por mês, aí eu comecei a gostar mais, uma vez por semana, 2, 3, 4 vezes por semana. Aí com 6, 7 anos de idade eu comecei a competir e daí foi indo. E eu ganhei corrida de kart nos Estados Unidos, campeonatos, e com 14 anos os caras da NASCAR já começam a correr já em carro de 500 cavalos, carros grandes, mas nos ovais. Com 14 anos de idade, você pilotava um carro de... Gente, é um Stock Car, imagina, 500 cavalos de potência. Como é que você fazia aí, Pedro? Não, aí com 14 anos fiz meu primeiro treino, fui muito bem e a gente decidiu fazer o campeonato 2011. E logo, a gente não estava esperando nenhum resultado bom, assim, eu tinha 14 anos, eu estava começando, minha primeira temporada de carro. Eu viajava de Miami para Carolina do Norte, porque a base da NASCAR é lá em North Carolina, né, em Mooresville. Né? Já estive lá, muito legal. Eu ia viajando toda sexta-feira depois da escola, pegava um voo, as corridas eram tudo no sábado, treino, classificação, corrida no sábado. E eu ia para lá, corria e os resultados não estavam vindo. Aí minha família decidiu, não, vamos mudar todo mundo para North Carolina, para Mooresville, morar lá, que eu acho que vai ajudar. Aí a gente mudou, ganhei minha primeira corrida. Aí eu acabei ganhando 4 seguidas e ganhei o campeonato naquele ano. E foi aí que basicamente começou minha carreira, né? Fiquei lá até 2012, que aí eu decidi em 2013 ir para correr nos monopostos, né? Que na Europa. Eu consegui uma oportunidade com a escuderia Telmex. Eles falaram que eles também estão um pouco envolvidos na NASCAR. Eles falaram, ó, você está indo muito bem, não sei o quê. A gente quer você no programa, mas na Europa. Aí eu tava com 16 anos e o negócio era, não ia mudar minha família inteira pra Europa, então eu tive que ir sozinho. Aí a temporada começava em abril, eu fui em fevereiro, a gente decidiu ir. Eu fui com meu pai, ele ficou comigo 1, 2 semanas. Aí o meu companheiro de equipe era um mexicano também na escuderia Telmex e a gente achou uma casa, alugamos uma casa lá. Eu morei junto com ele, meu pai ficou 2 semanas, mas daí eu fiquei com ele. Ele com 18 anos, eu com 16, a gente morando sozinho, aprendendo a cozinhar, fazer tudo. Imagina o que esses meninos aprontavam lá. Bom, mas aí depois você conta essa história, mas enfim, mudou de país, mudou de cenário e mudou de carro, né? Você saiu desses carros de 500 cavalos grandes para um Fórmula, que é como se você começasse do zero, né, Pedro? Não, era começar do zero mais ou menos, porque eu fiquei 2 anos e meio na NASCAR, completamente diferente, um carro muito maior, um carro que pesava quase 1.500 quilos, aí você vai para o monoposto que pesa 500 quilos. E também as pistas, né? Na Europa é tudo pista mista, na NASCAR eu só corria em pista oval, então fui para lá. No começo era difícil, eu corri na Fórmula Renault inglesa e na Fórmula 4 inglesa, 2 campeonatos. E no começo era difícil, eu estava tentando aprender, eu também não tive muito treino antes do campeonato. Em julho eu ganhei minha primeira corrida, que por coincidência foi onde meu avô ganhou a primeira corrida dele de Fórmula Ford, foi em Brands Hatch GP.
Quem sabe aí quem é o avô do Pietro? Lógico, né, gente? Emerson Fittipaldi. E você tá falando, eu até pensei nisso. Que engraçado, você desbravou ali para os pilotos os ovais da NASCAR, como o seu avô fez com a Indy, né, as 500 milhas de Indianápolis, claro, foi o Emerson que abriu as portas, e na Fórmula 1 também, o Emerson abriu as portas para todos os brasileiros que vieram depois, Piquet, Ayrton e tantos outros, e você agora também está tentando buscar essa porta. Já que você falou dessa relação aí dos Fittipaldi com o Senna, né, que é muito interessante, conta então como é que o seu avô aí conta essas histórias da época do Ayrton também, antes de você continuar falando da sua carreira, conta como é que era realmente essa relação dos dois, que era de muita admiração do Ayrton com o Emerson e acho que vice-versa, né? Não, eles eram muitos amigos, meu avô sempre me contava. E a história que ele sempre conta foi quando ele convenceu o Ayrton para vir testar a Indy dele. Ele fez um teste na IndyCar, eu acho que foi com a Penske. Com a Penske em 92, num circuito, num deserto Phoenix, ali. Num deserto em Phoenix, uma pista... Firebird, Aí eles foram lá testar e ele sempre conta essa história que meu avô deu umas voltas para ver se o carro tava tudo bem. Aí o Ayrton sentou no carro, deu umas voltas e ele já na hora era muito rápido. Então... Já virou mais rápido que o seu avô, né? Isso eu não sei, ele não conta. Eu já entrevistei o Emerson também, ele nunca me fala quem foi mais rápido. Mas não vamos ser indelicados também, gente. O importante é que realmente o Ayrton impressionou e até o pessoal da Penske fala até hoje desse teste, né? Que ele andou muito bem numa pista lá e meu avô sempre me contando essa história. Na hora ele sentou no carro e virou um tempo muito rápido. E bom, mas aí, enfim, até a gente falou muito dessa história, vai falar ainda um pouco, mas você estava contando, depois que você saiu para os monopostos, teve a sua primeira vitória, exatamente na pista, né, que você contou, e aí você falou, realmente é isso que eu quero, é monoposto, quero chegar na Fórmula 1, desistiu da NASCAR e focou para a Fórmula 1, Pedro? Eu meio que troquei minha trajetória e agora eu tô focado na Fórmula 1 para chegar na Fórmula 1 e ganhei minha primeira corrida lá. Aí eu acabei fazendo um Winter Series, que ganhei mais corrida, terminei no pódio. Em 2014 eu fiz a Fórmula Renault inglesa, mais um ano, que eu ganhei o campeonato, ganhei 10 corridas. E daí o ano passado eu fiz a Fórmula 3 europeia, que muitos pilotos fazem, e também um campeonato chamado o MRF Challenge, que eu ganhei também o ano passado. Foi muito bom, acho que trocar de trajetória, no começo a gente não sabia se era a decisão certa, porque eu estava indo bem na NASCAR, mas eu acho que foi muito bom, também aprendi muito, que nem morando sozinho, essas coisas, são coisas que você aprende pro resto da vida. O Emerson, inclusive, também fez muito isso, né, na época da Europa. Inclusive o Ayrton Senna, que muitos falam aqui com a gente, também sempre destacam isso, que é essa coisa de morar fora ajudou muito a ter foco, determinação, de só ir lá para a equipe, não tem muito o que fazer. E vocês ainda têm a vantagem da internet, né? Hoje em dia você consegue um WhatsApp, um Skype. Muito mais fácil. É mais fácil, né, Pedro? Mas também, ao mesmo tempo, assim, como é que é essa dificuldade de morar fora e ter que fazer a carreira de Fórmula 1 e saber que realmente é um sacrifício ali pro piloto, né? Não é assim, você tá morando longe da família, mas agora com a internet é mais fácil. Minha mãe tá me ligando 3, 4 vezes por dia no FaceTime. Mãe é mãe, não tem jeito. Mas é difícil, assim, você tem que aprender tudo, mas o bom é que você tá lá perto da equipe, eu moro meia hora da equipe, eu vou 2, 3 vezes por semana para a equipe, eu tô lá com os caras, sempre trabalhando focado na corrida. Isso que é o sacrifício, você ficar lá porque você foca 100% na corrida. E muita gente fala assim, mas pilotos vocês não fazem nada quando vocês não estão correndo, vocês não estão fazendo nada. Mas o negócio é que você está se sacrificando para correr mesmo, você está lá 100% do tempo é só corrida, entendeu? E é exatamente o que o Ayrton sempre falou, né? Comentou muito da importância dessa. Você vê que as categorias de base ajudaram muito o Ayrton quando ele chegou na Fórmula 1, né? Ele também foi campeão de tudo na Fórmula Ford, depois na Fórmula 3 inglesa. E esse aprendizado você acha que é fundamental para quando você for para a Fórmula 1, você, se Deus quiser, ali representando o Brasil lá na Fórmula 1, essa base que hoje você está tendo, isso vai ser muito importante? Ajuda muito, se Deus quiser, que nem você falou. A gente está trabalhando para chegar na Fórmula 1, mas todo o sacrifício, não só da minha parte, mas também da minha família, ajuda muito para eu ficar mais determinado, dedicado para trabalhar para chegar lá. E o primeiro teste, eu imagino que deve ser uma ansiedade, né? Porque a gente sabe que pro Ayrton, inclusive até uma frase famosa, que depois a gente vai tentar recuperar aqui, que é, ele bate no carro, numa matéria do Reginaldo Lema, ele bate no carro e fala, é hoje. Olhou para lá,
e ele vai e bate na lataria do caminhão e fala: é hoje. Que era a Williams em 83, ele fez um teste em Donington Park e realmente, você vê, ele já era um grande piloto, já era né, reconhecido como uma potencial promessa. E ele fez o teste e foi lá, espetacular, né, bateu o recorde da pista e tudo mais, e logo no ano seguinte conseguiu uma vaga na Fórmula 1. Hoje em dia, o primeiro teste na Fórmula 1 ainda tem essa áurea ou é mais ou menos, porque hoje você tem outras possibilidades, tem mais equipes, como é que você vê isso? É que mudou muito, eu acho, quando o Ayrton corria nos anos 90, porque agora tem muita gente que vai e muitos pilotos que treinam num carro de Fórmula 1, não é aquele negócio que era antes, pô, eu consegui um teste na Fórmula 1, tem muitos pilotos que vão e até pagam para treinar num carro de Fórmula 1, que eu acho que está errado, mas está acontecendo hoje em dia. Mas eu ainda não tive esse privilégio de guiar um Fórmula 1, mas quando eu puder guiar vai ser um dia que eu nunca vou esquecer. Não, e você vai vir aqui contar pra gente, então, todas as experiências. E você está ajudando também a divulgar as ações do Instituto Ayrton Senna lá fora, assim como outras promessas do automobilismo, Juliano Raut, o Sete Campos. Muito legal esse trabalho que vocês fazem de preservar a imagem do Ayrton também lá fora. O que você, quando você fala, tô lá com o Instituto Ayrton Senna, você recebe de feedback dos seus amigos, dos outros pilotos de outros países, mesmo sendo um Fittipaldi, o pessoal te pergunta também do Ayrton Senna? Não, perguntam, claro, eles estão também perguntando assim, história que meu avô, eles estão perguntando, seu avô te contava como que era o Ayrton, todo mundo está querendo saber, entendeu? Mas é uma honra e um privilégio para mim estar trabalhando com o Instituto Ayrton Senna e também, como foi um sonho do Ayrton, um dia eu também quero ajudar as crianças que precisam de ajuda, porque eu acho importante, eu estou tendo uma oportunidade de estar correndo e fazer o que eu gosto e um dia eu quero dar essa oportunidade para umas pessoas que também não tive a oportunidade, o que eu quero dar um dia. Legal, é o grande legado do Instituto Ayrton Senna, do nosso grande tricampeão mundial Ayrton Senna. Pietro, toda a sorte do mundo, com certeza os pilotos, aí os pilotos não, os fãs de Ayrton Senna estão torcendo para você também e a gente aqui do Senna TV está torcendo e com certeza você tendo bons resultados vai voltar aqui e contar pra gente, tá bom? Não, muito obrigado. Valeu, obrigado a você, Pietrão. Valeu! Valeu, Pietro Fittipaldi, grande revelação do automobilismo brasileiro. Vamos torcer muito para ele e bacana essa relação do Ayrton Senna com os Fittipaldi. Então curte o vídeo, compartilha com os amigos e se inscreva aqui no canal Senna TV, tá bom? Olha só que bacana, você pode conferir os que você ainda não viu e todos os produtos que você viu estão na Ayrton Senna Shop, tá bom? Inclusive essa miniatura aqui, fantástica, que eu vou ganhar, certo, produção? Não. Então tá bom.